Mateus capítulo 24. Do verso 3 em diante. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá de sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado pela alegria de tê-la em nosso idioma, de tê-la em nossa casa, mas acima de tudo, de tê-la e guardá-la em nosso coração. Obrigado porque a tua palavra é bússola para o nosso caminho, é luz que ilumina, Senhor, as trevas. Deus, que nesta noite sejamos edificados com a tua palavra, sejamos confrontados, mas também consolados. Que eu seja fiel na ministração da tua palavra e que cada mente esteja cativa mesma, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta noite eu, pensando em todo o que o Brasil está vivendo nesses últimos dias, nesse período de carnaval, o que foi ali colocado e feito com a família, pensando em todos os cumprimentos bíblicos, meditando nesse texto, percebendo que muitos até ficam inquietos, muitos até procuram de alguma maneira ficar desestabilizado. Mas quando você tem um conhecimento da palavra de Deus, entenda, não há um tio que ela não venha a se cumprir. Tudo passa, mas a palavra de Deus não vai passar. Pensando nisso, eu resolvi nesta noite pregar e quero trazer um tema: os sinais do fim dos tempos, uma mensagem urgente. E eu resolvi escolher esse texto, meus irmãos. Eu não vou fazer nesta noite um sermão expositivo, verso a verso, explicando. Eu vou tirar apenas desse texto este tema, e está trazendo aqui para nós uma conscientização de tudo que vai acontecer, que está acontecendo, que já aconteceu. Jesus estava aqui, meus irmãos, com seus discípulos, e perceba que eu li do versículo 3 em diante. E os discípulos estavam admirados, e levando Jesus também a perceber o quão era magnífico o templo, olhando para aquele templo de Salomão e mostrando a Jesus. E aqui Jesus começa a trazer para eles a questão dos princípios das dores.
E eu gostaria de começar dizendo o seguinte, meus irmãos, nessa introdução, que vivemos dias inquietantes de guerras, crise morais, frieza espiritual, confusão dentro e fora da igreja. E a pergunta dos discípulos ecoa ainda hoje: quais são os sinais do fim dos tempos, ou do fim? Perceba, você há de concordar comigo que as guerras, ela é uma realidade. Guerras que você fica sabendo e aquelas que você não está sabendo. Guerras internas, guerras familiares. Neste momento, quantas famílias em guerras? Quantas famílias se destruindo? Aquela que nós ficamos sabendo, que a mídia divulga, que causa um espanto, mas aquela que não está, que eu não estou sabendo, que você não está sabendo. Jesus falou de guerra, meus irmãos, crise morais. Cada notícia que abala nosso coração, envolvendo alguém que está dentro de uma igreja, envolvendo alguém que ocupa alguma posição de liderança. Não tenha medo de fazer essa oração. Senhor, se é de eu escandalizar o teu nome, me guarde e me leve. Um dia, conversando com um crente, quando eu disse isso, ele disse: Deus me livre de eu fazer essa oração. Por que você não quer fazer essa oração? Disse Jesus: ai daquele que escandalizar. Ai daqueles porque vem o escândalo. Eu não vou me deter aqui, meus irmãos, mas crise morais. Sabe por que o Evangelho alcança vida e transforma? Porque é poder de Deus. Porque os escândalos são terríveis. E é muito importante você entender que você que faz parte da igreja, que você é a igreja, se guarde. Peça misericórdia a Deus. Devemos orar pela nossa família, pela nossa casa. Que Deus nos guarde, meus irmãos. Não pense que quando você estiver ouvindo ou vendo um problema na vida do outro, não baixe a guarda, não bata no peito. Nenhum de nós estamos blindados se não for o Senhor que nos guarde. Aquele que está em pé, disse Paulo, cuide, olhe, para que não caia. Frieza espiritual. Meus irmãos, o número de desigrejados aumenta assustadoramente. Pessoas que não querem ter compromisso com a instituição. Mas eu espero que um bom número, e aqui a maioria que foi durante esse período na Consciência Cristã, a 28ª edição da Consciência Cristã, a Igreja de Cristo, e entendeu o que é essa igreja. Você sozinho não pode ser uma igreja, você não pode, você precisa se reunir, congregar. Eu creio que você participou disso. A frieza, meus irmãos, tem tomado conta. E aqui eu faço uma oração ainda nessa introdução, aliás, faço uma advertência. Peça a Deus para que o seu coração esteja aquecido. Que não seja a sua motivação de subir à igreja, o pastor da igreja, o grupo de louvor, mas Cristo. E no momento que você estiver o adorando, que o seu coração possa arder em alegria, estar na presença dEle, cultuar a Ele, louvar a Ele, servir a Ele e se render diante dEle. Porque senão, meus irmãos, a nossa vida não está passando de uma religiosidade. Se os nossos olhos ainda já não tem mais lágrima. Confusão dentro e fora da igreja. Meus queridos, quantos problemas. Jesus não nos deixou sem resposta.
Ele nos ensina e nos deu sinais claros, alertas diretos de uma mensagem urgente. O fim está próximo, esteja preparado. O ano retrasado, a consciência cristã falou sobre a vinda do rei. Há algo que não arde mais em muitos corações. Há algo que muitos nem acreditam mais. Há algo que muitos teólogos liberais já estão distorcendo. Mas Jesus voltará, louvado seja o seu nome. E esta é a maior esperança que nós temos. Ele vai voltar. Glória a Deus. Trabalhe, ganhe dinheiro, se forme, esteja habilitado, mas viva para a glória de Deus. Porque tudo que você galgar, conquistar aqui na terra vai ficar. Invista no reino espiritual e na vida espiritual. Permita-me dizer, se você tem tempo para ganhar dinheiro, ganhe. Não é pecado, ao contrário, seja abençoado, seja próspero. Mas se você tem dinheiro para trabalhar, ganhar dinheiro e ajuntar, não tem tempo para Deus, você está perdendo todo o seu tempo. Você está investindo no lugar errado. Tenha tempo de qualidade com a sua família. Porque quando não se tem tempo de qualidade com a família vai ao fracasso. Você que é casado, que não tem tempo com sua esposa, está fracassando. Tire tempo de qualidade. Tire tempo com Deus. Aonde você for, que o Senhor lhe levar, viva como instrumento de Deus. O verso 24, meus irmãos, a primeira coisa que eu queria destacar aqui no capítulo 24, verso do 4 a 5, o Senhor está falando de enganos espirituais. Eu quero destacar essa parte: vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome. A palavra grega para enganar quer dizer desviar do caminho. Jesus afirma que o primeiro sinal seria confusão espiritual, falsos Cristo, falsos sistemas religiosos, falsos mestres. Isso é sério, irmão. Falsos Cristos, falsos sistemas religiosos, falsos mestres. Qual é a realidade atual de um evangelho diluído? Escute, se o evangelho não muda a sua vida, tem algo errado em você, não no evangelho. Aonde o evangelho entra, ele muda, ele transforma. Paulo disse: eu sou o mais miserável, o mais pecador, mas a graça me alcançou. Um evangelho que não transforma. Um evangelho que deixa você viver a mesma vida de outrora. A sua linguagem não mudou. As palavras torpes da sua boca não saem. Você não foi transformado, não foi o evangelho de Cristo, é um evangelho diluído. Vivemos uma época de relativismo moral. E esse relativismo, meus irmãos, tem campeado. Falsos profetas nas redes sociais e nos púlpitos. Pessoas que vivem apenas à mercê de um falso ensino, de um falso evangelho, de um falso ensinamento. Pessoas que muitas vezes não querem congregar, mas estão ouvindo a um, outro e tal. Você precisa de uma identidade. Nós precisamos de uma identidade. E nesse falsos, meus irmãos, nós podemos trazer uma ilustração aqui, é como um GPS que está desfigurado.
leva a pessoa a lugar errado. Pode levar até a morte. No Rio de Janeiro nós temos relatos de pessoas que botou no GPS, e o GPS levou para dentro de um lugar que era proibido entrar, e aqueles pessoal foram, eu conheço a história, eliminado. Essa ilustração, e trazendo por parte espiritual, cuidado que se a sua vida estiver desfigurada diante do Senhor, esse GPS está lhe levando a uma morte espiritual. Um falso evangelho leva a alma à perdição. Antes eu dizia, e nós estamos ao vivo, porque está sendo gravado. Antes eu dizia, o importante é pregar evangelho. Não. O falso evangelho é pior do que qualquer outra coisa, meus irmãos. O falso ensinamento destrói muito mais. Então, o importante não é que esteja em todo lugar. O importante é ter uma igreja em todo lugar. O importante é que alguém esteja pregando, que esteja pregando o evangelho de Cristo. Porque senão estão fazendo mais filhos do inferno. Pastor, essa palavra é muito dura, mas é uma verdade que Jesus disse. O falso evangelho, meus irmãos, destrói de uma maneira assustadoramente. Segunda coisa, perceba no versículo 6 e 7, eu não estou lendo para ganhar tempo, Jesus fala de guerras e conflitos. Eu destaquei essa parte, ouvireis de guerras e rumores de guerra. Rumores indica estabilidade constante, não apenas guerra física, mas também guerras ideológicas, guerras espirituais e guerras familiares. Aqui eu aproveito para dizer que você que está atenado nas notícias, você que tem uma família e a que nós defendemos biblicamente, a família tradição cristã judaica, homem e mulher, pai e mãe e os filhos. A guerra ideológica, meus irmãos, quer fazer com que você faça a entender que esta família tradicional, ela está ultrapassada. Mas eu e você precisamos entender, sem precisar estar debatendo com alguém, mas ter firmeza no que cremos e termos uma família dentro dos parâmetros de Deus. Viram o que fizeram agora? Colocando dentro de uma lata a família, vamos dizer o seguinte, em conserva. Aí tem muita gente preocupada e batendo, fica... Meus irmãos, a gente não sofre nada. Imagina na Nigéria que muitos estão morrendo. Tem muitos cristãos que não aguentariam, meus irmãos, o aperto. Agora é claro que nós precisamos, eu preciso ler isso aqui para os irmãos. Quando partir por essa parte da família, a primeira coisa é estar repetindo o que eu já falei aqui aos irmãos. Não permita que a educação dos seus filhos seja transferido para terceiro. Não é o Estado que tem que educar seus filhos, não é a prefeitura, não é o presidente da república, não é vovô nem vovó, é pai e mãe. O grande problema é que pai e mãe não estão tomando responsabilidade. Não é só colocar filho no mundo, meus irmãos. Pais, um dia iremos prestar conta a Deus dos filhos que Ele nos deu. Então isso é sério. Então a família, ela está sendo assolapada. É dever seu procurar cuidar da sua família. Então escute isso, em 1848, Karl Marx, no manifesto do Partido Comunista, defende que a família burguesa é uma instituição ligada à propriedade privada e é uma herança. E a herança afirma que, com o fim do capital e da propriedade privada, a família, como conhecemos, deixará de existir. Isso em 1848.
1848. E ainda tem cristão que defende comunismo, socialismo. Eu não estou falando aqui de política, eu estou falando de ideias. Continua, diz ele, ou dizia, a família é tratada como parte do sistema a ser superado. Em 1917 a 1920, Lênin, de um texto, faz um discurso sobre a moral e a organização social. Defende que a família tradicional oprime a mulher e mantém a moral burguesa. Portanto, ele propõe que o Estado socialista assuma funções da família. Olha o que está acontecendo. Assuma as funções da família como educação infantil, cuidado e sustento, enfraquecendo a estrutura familiar tradicional. É dever meu pregar e dizer que a sua família é responsabilidade sua. Parabéns a pais que está aqui, que eu não vou citar nome. Que ora com seus filhos pequenininhos e lê a Bíblia todo dia. Parabéns, papai. Você está forjando nos seus filhos o caráter de Cristo. Parabéns para o pai e para a mãe que ora com seus filhos, que cuida dos seus filhos. Tem um pai que está aqui, que ele disse a mim, pastor, eu tive que mudar, eu queria abrir uma empresa maior, mas eu estava ficando muito distante dos meus filhos, dos meus filhos, da minha esposa e da minha igreja. Não quero ganhar dinheiro para ficar longe. Parabéns por essa decisão. Dinheiro é bom, meus irmãos. Todo mundo quer um conforto melhor. Perceba, nós estamos aqui, mas é melhor estar no outro templo, sim ou não? Tem mais conforto. E quando tiver climatizado. Agora, tudo aquilo que faz com que eu tenha distanciamento, não tenha tempo para Deus, não é bênção, é maldição. O senhor tem certeza do que eu estou dizendo, pastor? Tenho certeza. Tudo que se aproxima para Deus é bênção. Você está com um namorado, está ficando mais frio, é maldição, rejeita. Está com a namorada, está ficando mais frio nas coisas espirituais, rejeita. Está ficando mais perto de Deus, glória a Deus, é bênção de Deus. Tudo que te leva mais perto de Deus, tu tem uma amizade. Essa amizade te leva a conhecer mais a Cristo, a ler a palavra ou não. Então, se for para perto de Cristo é bênção, se for para distante, maldição, rejeita. Queira crescer na graça e no conhecimento. Ainda vou ler aqui sobre família. Na década de 1920 a 1930, eu não vou saber se vou dizer o nome certo, perdoe-me, Antônio Gramsci, no caderno do Cárcere, defende a tomada da cultura, da educação e da moral, como estratégia revolucionária. Qual é a estratégia? A família como principal transmissora de valores passa a ser enfraquecida para dar lugar à hegemonia cultural do Estado e das instituições ideológicas. Quando a família é enfraquecida, acaba tudo, meus irmãos. Destruam a família, se destrói um país, se destrói uma nação. A família é a célula máter de uma sociedade. Por mais que queira se levantar, a sua família deve ser a base de tudo. É lá que o Senhor tem que ser adorado. O culto de cada um de nós começa em casa, na família. Eu posso ser o que for aqui. Se eu não estiver bem com Lúcia de Fátima, com quem está sentado ali, com a minha família, não vale nada. Entende? Você procure cuidar da sua família. Porque ela vai ser, ela sempre foi, ela sempre será perseguida. Com ideologia, mudando. Então essas guerras, meus irmãos, guerras espirituais, guerras familiares, qual a aplicação que eu posso fazer aqui? O mundo vive em uma tensão permanente, mas Jesus disse, não vos assustei. Então crentes que estão assim meio, misericórdia, pastor, e
Tudo que está na Bíblia tem que se cumprir. E a gente tem que dar glória. Cumpre-se, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória, está se cumprindo a palavra. Oh, nada novo debaixo do céu, debaixo da terra. Tudo que está acontecendo, a Bíblia já falava. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele voltará. Pense comigo. Se você não tivesse esperança da volta de Cristo, a vida cristã tem sentido? O que é que enche o seu coração de gozo? Ele vai voltar. Estou sofrendo, mas tudo passa. Tudo nesta vida passa. Passa o sofrimento, passa a dor, passa a angústia, passa os problemas. Mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Esse texto, meus irmãos, nos leva a pensar na seguinte coisa, ou seja, não é motivo para desespero, mas de vigilância. Estás atento, crente? Vigilante. Tu trabalha com o quê? Sei lá. Tu é crente no teu trabalho. Porque tem crente que muda tanto fácil, né, irmão? Mais uma vez vou alertar aqui para aqueles que praticam esporte. Você é crente praticando esporte. Não perca a sua compostura, não. Meu irmão, eu sou crente dentro de um campo, jogando bola, num jogo, né? Tapeio. Mas o que eu estou dizendo, porque tem crente que entende que parece que o consagrado só é aqui dentro do templo. Ei, você é templo do Espírito Santo. Aprenda isto. Então, tudo isso aqui, o motivo, meus irmãos, é vigilância. Mas o versículo 7 e 8, Jesus fala das crises naturais e sociais. Eu destaquei aqui fomes, pestes, terremoto, e ele diz, princípio das dores. Princípio das dores, meus irmãos. Aqui agora as mulheres vão entender melhor. Mulheres que já tiveram filho. Dores de parto. Indica que quanto mais próximo do fim, mais intensos e frequentes são os sinais. Sim ou não, mulheres? Parece até que é porque eu sou pai, converso. Vai ser já já, aí começa. Está de quantos minutos? O médico pergunta, não é assim, doutor? Está de quantos minutos? Aí vai intensificando. Quando Jesus fala, meus irmãos, é o princípio das dores. Não quero ninguém triste aqui, vá para casa alegre. Mas não espere dias bons. A coisa vai apertar, viu, irmãos? Mas misericórdia, pastor, eu queria ouvir uma palavra assim, ei, tudo vai mudar amanhã. Não espere dias bons. As dores estão se intensificando. Jesus vai voltar, os sinais vão se cumprir, o cerco vai se fechar. Pastor, a gente pode passar uma tribulação? Com certeza. Que Deus nos guarde, irmão, de não chegar aqui. Imagine que alguém diga assim, ó, os crentes agora vai perder tudo que tem, casa, carro. Sangue de Jesus tem poder, mas aconteceu com o nosso irmão no passado, sim ou não? Perderam suas propriedades, perderam sua, identidade, perderam sua pátria, foram expulsos. Aí tem cristão que diz, não, misericórdia, não, sangue de Jesus. Deus prometeu o melhor da terra. Pega aquele texto de Deuteronômio, tu serás a cabeça e não cauda. Cuidado com a má interpretação do texto. Jesus disse para os discípulos, João 14, 33, no mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, a vida cristã, Jesus nunca chamou para dizer assim, é um parque de diversão, um momento de férias. A luta é grande,
mas Ele prometeu: eu estarei com vocês todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Princípio das dores. Qual é a observação que nós fazemos aqui? Quem lembra de 2018, 2020? Foi isso? 2020. A pandemia? Estão lembrados da pandemia? Pandemias globais. Já se fala em outras que estão para vir. Aí teve um irmão conversando e disse assim: pastor, a gente amarra. Disse: não adianta amarrar, não. Porque tem alguns chavões que aprender, né? Está amarrado. Está não, irmão. A palavra está solta, ela vai se cumprir. Pandemias globais, mudanças climáticas. Os irmãos estão notando como as coisas estão? Mudanças climáticas, meus irmãos, que eu não vou me deter aqui. Desastres naturais crescentes. Quem lembra do Rio Grande do Sul? Aquela tragédia. O aeroporto, quanto tempo ficou? Eu estou desembarcando lá, se Deus quiser, em maio. Se Deus permitir. Se o avião não cair, se eu estiver vivo daqui para lá, em Porto Alegre. Quem lembra daquele aeroporto que ficou fechado quanto tempo? Ninguém esperava e cada um contando. Eu recebi um pessoal lá em casa, diz que ainda tem, meus irmãos, quantas coisas que ainda não foram refeitas. Quantas famílias que não foram restauradas mais. Quantas pessoas que não voltaram mais para os seus lugares. Ah, pastor, mas sabe por quê, pastor? Porque ali só a misericórdia de Deus. Meus irmãos, o que acontece a um pode acontecer ao outro. Peçamos graças ao Senhor, sabe? Tudo isso aponta para uma coisa maior. O relógio profético está avançando. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba, meus irmãos, que do versos 9 a 12, Jesus fala da perseguição e frieza espiritual. E eu destaquei essa parte aqui: sereis odiados, muitos esfriarão. Enfriar, no grego, é perder o calor espiritual. Tem coisa mais ruim de quando você passa essa situação. Já conversou com alguém que diz assim: eu não tenho força de ir à igreja? Eu conversava com alguém recentemente que diz assim: pastor, eu não tenho força de orar. Eu não tenho vontade. Eu não tenho força. Eu não tenho prazer. A Bíblia para mim não tem nenhum sentido. Eu não acredito em nada. O que o senhor fez, pastor? Eu orei com esta pessoa. Porque criticar, meus irmãos, não é o que devemos fazer. Essa pessoa está passando, alguém pode apontar N's e N's motivo, mas cada um sonda o seu coração como está. Quantas vezes você vem à igreja por vir, não há calor espiritual, não há fervor, não há alegria, e isto é algo muito pessoal, intransferível. Quando eu li isso aqui, meus irmãos, que é perder o calor espiritual, abra sua Bíblia aí, por favor, Salmo 51. Os irmãos já me viram muito pregando nesse salmo, mas abra aí, por favor. Salmo escrito por Davi. Permita-me ler até o verso 10. Que oração, meus irmãos. Que oração. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões
e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agrada da verdade do íntimo, eu amo essa parte, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. 7, purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que quebraste. Esconde o teu rosto dos meus pecados. Olha que coisa linda, irmão. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora o 11 e o 12, aqui está, meus irmãos, isto que eu estou falando quando você perde esta alegria. Restitui-me, não me lances fora da tua presença, não me retire o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Perceba que Jesus, quando falou de calor, de frieza, e que no grego é perder o calor espiritual, o amor esfriando dentro da igreja, meu irmão. E aí, você olhe e se analise você mesmo. Alguns sinais visíveis hoje, cristãos sendo perseguidos. A mídia tradicional não vai mostrar não, viu, irmão? Eu chorei vendo a reportagem da Nigéria. Vai em alguns canais sérios, se você tem internet. Por exemplo, eu recomendo aqui para os irmãos uma boa, que você quer ficar informado, Brasil Paralelo. Veja a reportagem do que a mídia não mostra. O que está acontecendo no mundo, na Nigéria, Coreia do Norte e tantos outros lugares. Eu vou dizer uma coisa que me chocou. Uma mãe agarrada com seu filho, de 2 anos. Camarada com um rifle na cabeça e disse que era mais ou menos para ela negar o Cristo, ela não. Eu fiquei me perguntando naquela hora, meus irmãos, meu Deus, me ajude, se fosse eu. Porque a dificuldade maior que nós temos é nos colocar no lugar do outro. A gente olhar, falar, julgar é fácil. Agora se coloque no lugar, se fosse o seu filho, alguém com a arma e dizendo que você deveria fazer isso, negar e você manter firme. É fácil. Algum dos irmãos passa essa perseguição aqui? Algum dos irmãos foram lanchar em algum restaurante aqui de Campina Grande e foi, saia, nós não queremos crente protestante aqui. Já aconteceu isso com vocês? É uma bênção servir a Deus aqui, ou não é, irmão? E ainda tem crente cheio de mimimi, cheio de não me toque. Você está entendendo qual é a realidade dentro disso, meus irmãos? Igreja tem se tornado frias. E aqui eu destaco, meus irmãos, a Europa. Nunca fui, só tenho informação. Pastor Hernando Dias Lopes mesmo conta de igreja que foi transformada em bares, de igreja que tem no seu centro um ringue para luta, de igreja que foram o berço do avivamento, de igrejas que estão morrendo,
envelheceram. Eu estava numa reunião de pastores, quando estavam chamando alguns pastores para ir para a Europa, de igreja, irmão, centenária, que pregaram esses grandes homens de Deus que nós conhecemos pela literatura, como Charles Spurgeon e tantos outros. Quantos crentes tem na igreja? Que tamanho é a igreja? Dá mais ou menos assim, umas 5 diamantinas. Quantos crentes tem dentro? Tem 8. De igreja, meus irmãos, que no final do ano, fecha as portas e dá férias 3 meses. Só volta em março. É interessante, né, a gente ver isso. Isso é seríssimo. Agora, tudo isso, meus irmãos, é cumprimento dessa frieza que está campeando. E o que é que nós temos que fazer? Se esguardar, né? Se resguardar e buscar o Senhor. O amor sendo substituído por formalismo. Em quinto e último lugar, meus irmãos. Deixa eu olhar a hora aqui. Vamos terminar mais cedo. Versículo 14. A pregação do Evangelho a todas as nações. Glória a Deus. Eu me alegro muito com isso, para dizer a você que faz parte dessa igreja. Pregue o Evangelho. Mas creia, nenhum daquele que Jesus pegar pela mão se perderá. Nenhum salvo se perderá. Amém, irmãos? Glória a Deus, nenhum. Que coisa boa. Que coisa boa você saber, porque às vezes a gente fica assim pensando, meu Deus, dizia já um pregador, pregue como se dependesse de você para a pessoa ser salva. Pregue com convicção. Agora ore crendo que depende de Deus. Você consegue mudar seu filho? Você consegue mudar você mesmo? Não. Tem pessoas que estão frequentando aqui, irmãos, começaram a vir. Ninguém nunca fez sabe, tem que fazer isso, deixar. Mas a pessoa foi dizendo, algo foi mudando dentro de mim. Foi mudando a minha maneira de pensar, porque o Evangelho muda. A minha linguagem foi mudando. Sabe por quê? Porque se não houver mudança, não é Evangelho de Cristo. Mas o Evangelho muda, irmão. E muda para melhor. Eu espero que cada ano vocês, nós estejamos melhores. Amém, irmãos? Bem melhores como igreja, bem melhores como servos de Deus, bem melhores mesmo para a glória do Senhor. Mas perceba que o Senhor diz, este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Eu sei, meus irmãos, que tem a estatística aí de missões, de quantos lugares que ainda não foram alcançados. Mas eu creio aqui. Quantos creem nessa palavra? Este evangelho será pregado em testemunha de todas as nações. Ninguém chegará inocente diante de Deus. Vamos ler o Salmo 19. Abra aí, por favor. Veja uma maneira para ninguém estar inocente. Salmo 19. Abra aí, por favor. Eu quero ler com os irmãos. Salmo 19. Glória a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam aonde, irmão? Aos confins do mundo. Glória a Deus. Só tem aqui. Você que vai me escutar pelas redes sociais.
ninguém chegará inocente diante de Deus. Há algo no ser humano que Deus colocou que não tem quem tire, chamado consciência. O homem e a mulher não terá desculpa. Sabe o que é que eu amo, meus irmãos? É bem verdade que algumas missões dizem que tem lugar, e já ouviu falar da Coca-Cola, mas ainda não ouviu falar de Jesus. Mas eu glorifico ao Senhor que o Senhor será conhecido de todas as nações. Ele será conhecido, louvado seja o nome do Senhor. Por final, para concluirmos, meus irmãos, todas as nações, todos os povos, etnias, nunca na história o Evangelho foi tão divulgado. Hoje, a internet, missões globais, tradução da Bíblia em centenas de línguas. Presbítero Fábio, quantos países os Gedeões já estão? Mais de 200 países os Gedeões. E a história é muito bonita como começou, os irmãos conhecem aqui. Homens profissionais, liberais, que divulgam essa palavra, que alguém diz, mas só foi entregar um Novo Testamento e você quer mais do que isso? Isso aqui é como, tá bom, meus irmãos, um leão pode soltar e deixar que ela faz o efeito, não é? Ela é quem muda, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, veja bem, usa as redes sociais. Você já usou para mandar uma palavra para alguém? Usa as redes sociais também, irmão, usa as redes sociais para fazer uma oração. Usa as redes sociais para falar de Cristo. Manda um versículo para alguém. Faça isto. Estamos vivendo, meus irmãos, o cumprimento desta profecia. Vamos lá, os propósitos dos sinais. Os sinais não são para gerar medo, são para gerar preparo. Jesus nos revelou o dia, não revelou o dia, mas revelou os sinais para que a igreja, primeiro, vigie, se santifique e permaneça fiel. Como a igreja deve reagir ao fim dos tempos? Primeiro, vivendo em santidade. Hebreus 12, 14 diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Vida separada, consagração diária, vigilância espiritual. Segundo, devemos permanecer firme na palavra. 2 Timóteo 4, 3 e 4 diz, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, conhecer a verdade, discernir o erro, defender a fé. Terceiro, manter a chama do amor. Mateus 24, 12, o Senhor disse, o amor de muitos ou de quase todos esfriarão, mas a igreja fiel ama a Deus, ama a palavra e ama as almas perdidas. Quarto, anunciar o evangelho com urgência. O tempo está acabando, nossos familiares precisam ouvir, nossos vizinhos precisam ouvir, nossa cidade precisa ouvir. E eu louvo a Deus pela vida daqueles que fazem parte, tanto do DEM, como do Filadélfia, e além outros grupos que fazem esse trabalho de divulgação da palavra do Senhor. E por fim, meus irmãos, em quarto lugar, uma verdade inegociável, Jesus vai voltar. João 14, 3, ele disse, voltarei e vos receberei para mim mesmo. A volta de Cristo será visível, poderosa, inevitável e surpreendente. Amém? A caixa deixou de funcionar. A grande pergunta final que eu quero fazer não é quando será o fim. Tem muita gente preocupada com isso. Parece até engraçado.
mesmo no tom de brincadeira, mas alguém já disse assim: pastor, eu não gostaria que Jesus voltasse agora não, que eu quero me casar ainda. Você estando casado ou não, quando tiver o dia dele voltar, ele vai voltar, sim ou não? A grande pergunta que nós queremos fazer, meus irmãos, não é quando será o fim, mas sim, você está preparado? Igreja, você está preparada? Você que está aqui me ouvindo, Cristo voltando hoje, você está preparado? Se hoje for o último dia da sua vida, está amarrado, pastor, isola, bota na madeira. Você está preparado? Você crê na sua salvação? Você tem certeza que é salvo? Você tem consciência do preço que Cristo pagou por você? Ou você é um daqueles que diz assim: sim, pastor, eu estou pagando o preço. De quê? O preço da sua salvação já foi pago. Pastor, eu estou preparando o caminho. De onde? O caminho é Jesus, ande nele. Pastor, eu não estou tão bem. Qual é o bem que você está falando? Que olhando para os méritos, nenhum de nós temos. Somos salvos pela graça. Portanto, tenha convicção da sua vida eterna. Diga com convicção: se ele voltar hoje, eu subirei ao seu encontro e vou ficar com ele. Se o diabo colocar na sua mente, você não está preparado, aí você diz para trás: o sangue de Jesus me purificou. Não creia e não receite dúvida na sua mente e no seu coração. Ah, pastor, porque eu tem crente, irmão, que tem assim a falta de conhecimento. Aí ele está, estou salvo, aí ele vai dormir salvo. Aí quando amanhece o dia, houve um problema, ele perdeu a salvação. Salvação não se perde, a não ser que foi você que adquiriu. Mas se Cristo adquiriu a salvação para você, uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que eu pegar pela mão, diabo nenhum arrebatará das minhas mãos. Eu louvei a Deus por uma irmã, não sei se ela está aqui. Eu me encontrei com ela e ela dizendo: pastor, eu estava tão... Aí um dia eu fui para Diamantina, na conferência teológica, e o pastor Aurivan Marinho pregando. Naquele dia eu tive convicção que eu era salva, que eu fui predestinada, porque ela foi ensinada que se perdia. Tinha dia que ela estava salva, tinha semana que estava perdida, e assim vai. Não tem cabeça que aguente um negócio desse mesmo. Eu morro, eu vou dormir salvo e me levanto condenado, e fico doidinho da cabeça. Não tem que... Por favor, descanse seu coração. O Senhor pegou na sua mão. Capeta, inferno, potestade, não pode tirar você das mãos dele. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Então, meus queridos, a pergunta, aqui tem. A pergunta não é quando será o fim. A pergunta é: você está preparado? E a resposta é: sim, em Cristo eu posso todas as coisas. Quem entendeu? Aplicação, meus irmãos. Hoje Deus nos chama para 3 decisões urgentes. Primeiro, voltar ao primeiro amor. Espera aí, pastor, o senhor acabou de falar assim: sempre queira estar renovado. Sabe aquela alegria de um louvor que você canta e as lágrimas caem e nunca mais aconteceu? Diga: Senhor, eu quero de novo sentir a tua presença. Eu me alegro, eu quero citar assim porque está aqui, eu já ouvi testemunho dele, me emociono. Cirurgião, está lá fazendo uma cirurgia, e quando a coisa complica, o que é que ele faz? Eu vou falar com Jesus.
Irmão, isso glorifica muito o Senhor, independente da sua posição. É mostrando que você entende que Ele é tudo e você não é nada sem Ele. Deixa eu me permitir o que está passando aí na mídia. Ministro André Mendonça. Quando ele foi separado por esse caso do Banco Master, do INSS, essa roubalheira, está na mídia, o povo divulgando. Ele pediu um momento, sai todo mundo e ele foi orar. Glória a Deus, Jesus está sendo glorificado lá dentro. É um homem que tem uma patente, mas diz assim, eu quero ter um momento que eu vou falar com o meu Senhor. Tamanha responsabilidade. Entende cada crente o que é que eu estou querendo dizer para você? Então voltar ao primeiro amor, meus irmãos, é você entender e dizer assim, eu preciso buscar o Senhor. Você tem feito isso? Volte ao primeiro amor. Renovar a vida com Deus, restaurar a comunhão. Quebrou a comunhão? Ficou decepcionado com alguém dentro da igreja? Você está servindo a Cristo? Restaure a sua comunhão com o Senhor. Volta ao primeiro amor. Segundo, consertar o que está errado. Pecados ocultos. Tem coisa que a gente não conta a ninguém, sim ou não? Olhe para mim, todo mundo. Dou um doce para vocês saberem o que eu estou pensando. Mas o Senhor sonda o nosso pensamento, sim ou não? Salmo 139, ainda a palavra não veio na boca e eu já sei. A gente tem que orar assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Não é verdade? Vida dupla, aqui não, corrija. Não seja uma coisa na igreja e outra coisa lá fora. Não seja uma coisa dentro de casa para a mulher e lá fora é outro. Vida dupla, Deus não comunga. Seja uma coisa só. Frieza espiritual. Terceiro, viver em expectativa da volta de Cristo. Como com a noiva espera o noivo, como o servo espera o seu Senhor. Sabe aquela expectativa? Ele vai voltar. Concluo dizendo, um alerta solene para todos. Os sinais estão diante dos nossos olhos. O tempo está avançado. A noite está chegando. A volta de Jesus está próxima. Apocalipse 22:13, 22:12. Eis que venho sem demora. Todos comigo. Eis que venho. Vocês. E aqui eu faço um apelo final a todos. Hoje é dia de decisão. Se Jesus voltar hoje, você subirá com Ele? Você está com a sua vida em linha com Ele? Você já entregou a sua vida a Ele? Você já foi transformado? Você já nasceu de novo? Você está em comunhão? Segundo, sua família estaria preparada? Meus irmãos, eu tenho uma alegria, eu vi um missionário e eu parei para meditar, é verdade. Se um pregador que pregou mais de 100 anos, não conseguiu ganhar muita gente, mas levou toda a sua família. Quem foi esse missionário? Noé. Ele não conseguiu, presta atenção, mas 8 vidas, a família foi junto, amém? Papais aqui presentes, tem alegria maior do que para um pai de ver os seus filhos servindo a Deus? Tem? Tem não. Tem coisa melhor. Ainda ontem a gente estava conversando com um pai que disse, eu tenho a alegria de ver meus filhos, tudo envolvido na obra de Deus. Que alegria, que alegria. Eu vou morrer em paz. É verdade. Mas tem pais que têm a maior alegria de ver os seus filhos, nada contra. Conhecido, famoso, ganhando dinheiro e tal. Isso é bom também. Agora, não tem coisa melhor do que ver, além disso, ele servindo ao Senhor. Sim ou não? Você vê um filho com a família estruturada, sim ou não? Estruturada, servindo a Deus. E aqui eu olho para os filhos, termino dizendo assim, ei, não coloque a sua fé e não dependa do seu pai. Tem 3 filhos, sou pastor, sou pai de Joabe, Joaques e Joelso, mas eles precisam ter a fé deles. Um dia Zezinho vai passar, esse aqui. E eles precisam servir ao Senhor, independente de Zezinho estar presente ou não. Os meus ensinamentos podem ter sido muito importantes, eu sei que foi.
Mas qualquer filho que depender do pai, está errado, dependa de Deus. Qualquer crente que depender do outro, dependa de Deus. Precisar, nós precisamos de todos, mas depender só de Deus. A fé é pessoal e intransferível. Seu nome está no livro da vida? Eita, vou perguntar novamente. O nome de vocês está escrito no livro da vida? Glória a Deus, você não crê não? Aí quem crê em perda de salvação, irmão, é uma coisa tão... Eu não discuto isso não, mas é um negócio tão... Ó, Jesus escreveu, ele é onisciente, aí o cara deixou de ser salvo, aí agora vai apagar. Imagina como esse livro da vida estaria com alguém que já se desviou não sei quantas vezes. Hein? Tira o atributo de Deus, onisciência, ele sabe de tudo. Ah, pastor, mas o que é que acontece? Porque não tem kkk, nada não. Por exemplo, você foi salvo, o nome foi escrito antes da fundação do mundo, está lá. Não tem borracha que apague. Está lá. Tem um hino que eu gosto muito. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Canta. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Quando o céu foi enrolado, passarão o povo inteligente, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Vocês, glória, o meu nome ouvirei Jesus. Mais uma vez, glória. Eu espero a Jesus a me chamar. Termino dizendo, meus irmãos, que o Senhor desperte a sua igreja, que nos tire da acomodação, que acenda em nós o fogo do Espírito, que preparemos-nos, que estejamos alegres, esperando a sua volta, e que, acima de tudo, não se abale com os sinais, simplesmente fique vigilante. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé?